água bebida corporal. Seja o Senhor a Deus. Ao encontrar a ovelha perdida, Jesus muito chorou. Jesus chorou. Chorou, chorou, chorou. Espírito Santo de Deus. Ao encontrar a ovelha perdida, Jesus chorou. Aleluia, Deus. Pegando a ovelha no seu braço, nos seus ombros Jesus banhou. Trouxe para o rebanho muito alegre ficou. Também é uma ovelha. Jesus então a te procurar. Bom que hoje mesmo no rebanho está seu lugar. Aleluia, Jesus. Também uma ovelha. Jesus está a te procurar. Bom que hoje mesmo no rebanho está seu lugar. Eita, Jesus. Aleluia, Deus. Pegando a ovelha no seu braço, nos seus ombros Jesus banhou. Trouxe para o rebanho muito alegre Jesus ficou. Também é uma ovelha. Jesus está até procurar. Bom que hoje mesmo no rebanho está seu lugar. Aleluia, Deus. No rebanho está seu lugar. Ei, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aquele que confia no Senhor são como um monte de Sião, se abalar, mas permanece para sempre. Aleluia, Deus. Aquele que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalar, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. Senhor, me segura nas tuas mãos. Não me deixes, Senhor, nem um minuto sequer. Eu quero ficar firme neste caminho de Jesus de Nazaré. aleluia, Deus. Senhor, me segura nas tuas
seu meio você era. Neste mundo de pecado, perfurava a alegria. Seu mundo não encontra. Homem só tem alegria quando é nascido de novo. Termina sua vida para o nosso Salvador. Santo ao Senhor Jesus. De eternidade, eternidade, de geração em geração. Aleluia, Deus. Para sempre, Senhor. Deus olhando a terra, não viu nenhum justo sequer. Enviou o Filho amado, Jesus de Nazaré. Deus olhando a terra, não viu nenhum justo sequer. Enviou seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Oh, glória. Aleluia, Senhor. És adorado, louvado, glorificado. Aleluia. A igreja do Senhor vai marchando triunfante. Meu Deus. Essa igreja amada, ela não pode parar. Essa igreja amada, ela não pode parar. É que avance até no céu chegar. Deus de misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Deus de amor. Deus de benevolência. Deus olhando a terra, não viu nenhum justo sequer. Enviou o Filho amado, Jesus de Nazaré. Deus olhando a terra, não viu nenhum justo sequer. Enviou seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Abençoado e usado nas mãos de Deus, Deus possa continuar usando nessa. Obrigada, Jesus. Aleluia, Deus fiel. Aleluia, Deus fiel e poderoso. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos presentes nessa manhã com a paz do Senhor. Igreja, Amém, glória a Deus. sempre vai ver dando glória assim, saudando assim, tá? Porque a gente tem que estar feliz, né? Amém? Vamos na contramão do mundo, na contramão daquilo que a gente está passando, na contramão daquilo que está acontecendo sobre nossas vidas e vamos declarar assim: Senhor, eu quero ser feliz e eu decidi ser feliz nessa manhã. Não porque as das minhas circunstâncias, mas porque o Senhor está na minha vida, amém? E porque eu vim buscar o Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus. Eu vou adorar o nome santo do Senhor hoje sozinha, né? Uma pena, eu sempre canto com meu esposo, mas ele ontem estava fazendo uma reforma lá na loja e ele cortou bem profundo o dedo assim, meu Deus. E aí ele não está conseguindo tocar o violão, amém, igreja? Então por isso eu vou estar adorando ao Senhor no playback. Vocês me ajudem, hein, igreja, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa madrugada estivemos ali no grupo de oração das irmãs, no grupo das irmãs, né, do Monte da Luz, 3 horas da manhã, buscando ao Senhor em oração e foi tremendo, igreja, nossa. A gente falou, vamos fazer uns 35 minutos, foi para 1 hora e as irmãs estavam dando lugar na terra, glória a Deus. Aleluia, Foi Deus, muito glória a maravilhoso que Deus fez essa madrugada ali na nossa vida, glória a Deus. Obrigada, Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, amém? Amém, aleluia. Rei da glória. Glória a Deus, aleluia, Grande Senhor. eu sou. Glória a Louvado seja o teu nome, Deus. Senhor, Aleluia. aleluia, Te Deus. adoramos, Onde ele Jesus. está ajeitando ali, eu vou cantar um louvorzinho enquanto tá ali. Ele, por ele que eu estou gastando
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Jesus virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, quem estava nessa manhã por Ele aqui? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E é Ele, obrigada Jesus, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deus. Às vezes você está passando por alguma luta e aí você questiona a Deus, Senhor, por quê? Presta atenção na letra desse louvor, igreja. Fala que o Senhor tem muito para falar nesse louvor, amém? Porque às vezes a gente está passando por alguma luta e a gente fica questionando o Senhor o porquê. Mas Ele tem uma resposta através desse louvor nessa manhã, amém? Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. Olha o vento como tá às vezes. O vento sopra forte e a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Olha como a gente fica. Isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Olha o recado vindo do céu para sua vida. Eu permiti o vento para te ensinar, porque Está com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser voar sobre o mar, foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia! Glória, aleluia, aleluia! Aleluia, Deus sopra forte. A tempestade cresce e o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem. E às vezes como Jesus está, e Jesus em silêncio. E como a gente fica, igreja? Isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Ô, glória. Eu permiti o vento
para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. Tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Igreja, tempestade não mata crente. Vento não mata crente. Barco no meio do oceano virado não mata crente. Porque o Senhor está no controle da água. Ele está no controle da tempestade. Ele está no controle de tudo. Não mata. Se eu falei, continue no teu barco. Continua nesse barco aí, crente. Para de querer ficar pulando do barco, porque tá pesada a tempestade, porque não vai aguentar, porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco nesse barco, nessa tempestade. Eu vou largar desse marido que não presta, eu vou largar esse filho que vai ficar lá nas drogas, eu tô nem aí, não vou orar mais. Igreja, continua lutando, porque o Senhor é contigo. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no teu barco. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Vou levar mais um amém, igreja, em nome do Senhor. Quem confia que vai chegar do outro lado? Quem confia? Amém? Glória a Deus. Porque os apóstolos naquele dia do grande vento, eles conviviam com Jesus, estavam lá de Jesus, mas eles estavam com Jesus no barco. E eles olharam para Jesus e falaram: mestre, o senhor não está vendo essa tempestade, mestre? Essa tempestade vai nos engolir. Eles estavam desesperados, mas o Senhor estava como? Calmo, porque ele estava no controle. Oh Deus, poderoso! Oh glória a Deus, aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a
Jesus, aleluia. É ao vivo, igreja, demora um pouquinho ali o som, amém? Glória a Deus. Mas continua, fica no foco, igreja, fica no foco, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um projeto para cada guerreiro e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você, exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta esse processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento. Ramamamás. Ei, Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. pra você lutar. Continua firme.
fazia presente. Ele já sabia que você estava vindo aqui. Então, nesta manhã, aguarde, porque grandes coisas o Senhor fará neste lugar, na minha vida e na sua vida nesta manhã. Porque o maior interessado em abençoar a minha vida e a sua vida aqui nesta manhã é o Pai. E o Pai não despede ninguém de mão vazia. O Pai hoje, nesta manhã, tem bênção para você e para mim nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele neste lugar. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. A Ele, nos rendemos a Ele nesta manhã. Bendiz o nome dEle. Louva a Ele nesta manhã. O Senhor procura os verdadeiros adoradores dessa terra. Aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Enquanto você adora o Senhor nesta manhã, Ele abençoa a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu gostaria nesta manhã de convidar o Bispo Flávio para trazer a palavra inicial nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Obrigada, Deus. Amém, igreja? Amém. Aceitem a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, um motivo de alegria podemos estar na presença de Deus, né? Estar aqui nesse lugar de oração. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, amém? Capítulo de número 19. Eu creio. Amém? Amém. Lucas, capítulo de número 19. Eita, glória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Obrigada, Jesus. Os obreiros dessa casa, Diácono Adilson, Diaconisa Cristiane, que nos convidaram, amém? Estivemos aqui quarta-feira passada, estamos aqui novamente com os irmãos, amém? Minha esposa também hoje vai trazer a palavra do Senhor. Obrigada, Deus. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 19, todos acharam? Amém. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subia uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se tem alguma coisa defraudada alguém, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus: veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém, igreja? Amém. É um texto muito conhecido para nós que servimos a Deus. Eu vou usar em dizer que todos conhecem essa palavra. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus é que a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, quer dizer, ela é viva, né? Diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, a palavra de Deus ela tem vida, ela é eficaz, quer dizer, ela produz efeito, ela faz algo em nós. E, irmãos, às vezes a gente tem um certo tempo de crente, hoje tem culto de manhã, nós congregamos em um lugar, tem terça, sexta e domingo, né? A gente cria a nossa rotina, sabemos como o culto vai começar, aparentemente sabemos como o culto também vai terminar, mas se nós focarmos em Deus e saber que onde Deus está, alguma coisa acontece, que Deus ele é diferente, que Deus ele faz algo diferente, você vai ver que sempre com Deus vai ter uma novidade, algo novo. Amém? Louvado seja Deus, porque nós vamos ver, irmãos, porque nós sabemos que nós vivemos nessa terra, estamos em um corpo físico e dependemos de coisas materiais, sim ou não? Eu preciso, com vocês também, certeza preciso. Não tem alguém que dizer que não precisa. Precisa sim. Você precisa pagar as contas. Você precisa, né, de algo material. E nós vamos ver que Zaqueu era publicano, e a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Quer dizer, ele era alguém que era responsável. Zaqueu era uma pessoa muito rica, e ele tinha dupla cidadania, né? Ele tinha a cidadania hebreia, né? E também tinha a cidadania romana, porque prestava serviços a Roma.
E a fama dos publicanos não era muito boa porque eles cobravam além daquilo que Roma exigia. Então Zaqueu não era bem visto pelo seu povo. E a Bíblia diz que um dia ele ouviu falar de Jesus, irmãos. Entenda isso, que o seu testemunho, o meu testemunho, não é para nos glorificar, mas para dizer aquilo que Deus faz, para dizer aquilo que acontece mesmo. Porque um dia ele ouviu falar de Jesus, a Bíblia não diz o que ele ouviu falar de Jesus, mas ele ouviu algo que mexeu com ele. Ele ouviu algo que chamou a atenção dele. Você vai olhar para alguém que tinha tudo que o dinheiro podia comprar. O dinheiro que foi conquistado de uma certa forma errada, porque eles cobravam alguém que Roma cobrava, então assim, ele cobrava mais, querendo guardar para ele. Então nós vamos ver alguém que desejava, louvado seja Deus, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele vai ouvir falar de um Jesus que vai chamar a atenção. Talvez ele ouviu falar de Jesus que curava enfermos, expulsava demônio, ressuscitava mortos, né, que curava paralíticos, alguma coisa ele ouviu falar. Ele ouviu falar de alguém que tinha algo diferente, alguém que não zelava por si mesmo, nos seus próprios interesses, mas ele ouviu falar de alguém, louvado seja Deus, que não só pensava em si mesmo, mas pensava no bem das outras pessoas também. Então ele vai subir em uma figueira brava. Uma figueira não era uma árvore muito grande, também não muito pequena, mas era uma árvore de folhas grandes. Então ele vai entender, eu vou subir naquele lugar, ele não vai me ver, a multidão não vai me ver, porque ele não podia estar no meio da multidão, porque com certeza alguém agrediria ele. Então ele vou subir lá, eu vou olhar para ver quem é Jesus, ele vai passar por aqui, ninguém vai me ver. Só que eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ele sabe de todas as coisas. Aonde Jesus está, alguma coisa está acontecendo. Aonde Jesus vai passar, alguma coisa vai acontecer. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, você veio, vamos lá fazer mais um culto de oração. Hoje é o 5º dia da oração, é um culto. Eu estou falando da mesmice, quem dá para entender? Louvado seja Deus, mas eu vou entender, louvado seja Deus, que alguém foi lá só para ver quem era Jesus. Vamos lá para ver como a tenda está depois da inauguração. Vamos lá ver alguma coisa, vamos ver, né? A gente ouviu falar tanto, às vezes eu já vi pessoas que vão em lugares só para conhecer o profeta, mas às vezes não quer conhecer o Deus que usa o profeta. Louvado seja Deus, eu vou ver, louvado seja Deus, que quando Zaqueu sobe naquele lugar, eu fico imaginando o céu. Louvado seja Deus escrevendo, hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu mudo a história dele. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aonde Jesus estava andando, uma grande multidão seguia ele. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai dizer que ele vai andar por aquele lugar, entrando de Jericó. Ele vai andar naquele lugar e quando ele para, louvado seja Deus, você vai ver que poucas vezes Jesus vai parar na Bíblia. Louvado seja Deus. E uma dessas é aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus ele para, vai olhar para cima e vai chamar Zaqueu pelo nome. Eu imagino, irmão, você que está com a mão levantada, eu imagino Zaqueu, o coração dele batendo 2 vezes mais forte. Por quê? Porque fui ver alguém que eu só ouvi falar, mas alguém que eu ouvi falar já sabia meu nome, meu sobrenome, até aonde eu morava. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta manhã, nesse lugar de oração, nesta casa de oração, não seja simplesmente o culto, não seja mais uma quarta-feira de uma campanha que você veio para o monte, mas seja aquele dia que você marcou um encontro com Cristo, porque Ele já marcou um encontro comigo, já marcou um encontro com você. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu vejo alguém que está em cima de uma árvore escondida, pastor. Louvado seja Deus, só para ver quem vai passar. Mas louvado seja Deus que tem dinheiro, que tem posses, que tem até o nome que todo mundo conhece, porque não era simplesmente um cobrador de impostos, era alguém que era chefe dos cobradores de impostos. Então em cima da árvore eu olho alguém que tem tudo aquilo que o dinheiro pode cobrar. Só que às vezes, igreja, a gente queria ser essa pessoa em cima da árvore, ter condições de fazer tudo aquilo que a gente quer financeiramente, e não é errado isso. Mas eu olho quem está em cima da árvore, tem dinheiro, tem fama, tem poder aquisitivo, mas não tem aquilo que o dinheiro pode comprar. Você vai ver, louvado seja Deus, talvez a nossa geração ela tenha o ouro e tenha a prata, mas a geração que está perdendo levanta e anda. É verdade, Jesus. É a geração, louvado seja Deus, que tem tempos e também não é errado. Louvado seja Deus, porque a semana passada eu falei de um Davi aqui, que morava dentro de um palácio e desejou do seu coração, falando, eu moro em um palácio chique, maravilhoso, e o meu Deus mora em tendas. E não é errado templos luxuosos, dependendo qual é a intenção do coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, louvado seja Deus, talvez você não tenha esse dinheiro,
né, não tem condições para fazer ainda aquilo que você gostaria, e Deus já liberou para você isso. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que o mais importante é ter esse Jesus. O mais importante é conhecer esse Jesus, é ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele, ter uma vida, louvado seja Deus, de santidade, sim, louvado seja Deus, de comunhão com Deus. Porque louvado seja Deus, você vai olhar alguém que queria aquilo que talvez nós temos hoje e não demos valor, e a gente olha, louvado seja Deus, a gente só fica feliz se tiver uma roupa nova, um telefone novo, uma casa nova. E às vezes você tem o mais importante, que é Jesus, que pode te dar todas essas coisas. Porque Zaqueu, quando Jesus chama pelo nome, irmãos, a gente é uma geração que é hipócrita. Desculpa eu te falar, a gente diz que é uma geração que fala que ama tanta palavra. A gente canta, o passarinho canta, a formiga canta, Deus habita no meio dos louvores. Mas na hora da palavra 20 minutinhos, quando ela demora um pouquinho, nós dizemos que é uma palavra longa e chata. E não tomamos posse da palavra. Eu falei aqui a semana passada, ninguém ora por aquilo que não acredita. Louvado seja o nome do Senhor. E se você acredita e você ora, a Bíblia diz que você pede oração, você recebe. Zaqueu, quando desce daquele lugar, só a intenção de conhecer Jesus, isso vai mover o sobrenatural. Porque quando Jesus para naquele lugar e chama, Jesus, irmãos, nunca vai no lugar. Você pensa que nós estamos aqui e nada está acontecendo, como a irmã disse, eu creio nisso. Jesus vai fazer grandes coisas no nosso meio, porque o mundo ainda está acontecendo. Então, louvado seja Deus, ele nunca vai ir no lugar só simplesmente para ir, não. Ele vai no lugar, louvado seja Deus. Alguém precisa de cura, Deus vai curar. Alguém precisa de uma resposta, Deus tem resposta. Alguém precisa de uma libertação, Deus tem libertação. Alguém precisa sim de um puxão de orelha, Jesus também tem puxão de orelha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus chama Zaqueu, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Imagina, profeta, os publicanos, todo mundo olhando para ele. Imagina aquela multidão seguindo Jesus, Fátima. Todo dia animou tempão e a princípio ainda não recebeu nada. Alguém que nem está no multidão, alguém que para eles não pegaram uma fila, nem uma senha. Jesus vai parar, ainda vai chamar pelo nome. Desce, porque hoje eu vou na sua casa. Ei, Jesus está dizendo, desce, porque hoje eu vou na sua casa. O descer, irmão, muitas vezes é descer da soberba, da vanglória, da exaltação. É descer desse pedestal de Maria bonitinha. Louvado seja Deus, descer. Deus diz para Naamã, desce 7 vezes. Enquanto ele descia, Deus estava quebrando o orgulho. Enquanto Naamã descia, Deus estava quebrando a soberba. Enquanto ele descia, o mundo espiritual estava se movendo. Jesus, desce e desce depressa, porque eu tenho pressa. Desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que esse também era filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ei, Deus não quer entrar somente dentro da tua casa para te dar coisa material. Deus tem salvação, crente. Deixa, aceita o pacote completo, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória! Maravilhoso esse Deus, né, que só faz maravilha em nosso meio. Eu gostaria, nessa tarde, já começar a chamar para fazer as orações aqui nessa manhã. Gostaria de pedir para o pastor Felipe, por gentileza, para orar pela nação nesta manhã. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero que você que pode se colocar de pé, vamos levantar um clamor em nome de Jesus pelas nações, povos e línguas, porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse 5 que Ele mesmo comprou com o teu sangue povos, nações e línguas. Mas eu quero aqui, bem um minuto, eu só vou ler o versículo da palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito nessa manhã, enquanto eu me encontrava em uma guerra interna de ir ou não ir para o monte. Mateus capítulo de número 26, o versículo 41, não precisa nem, não, se quiser abrir fica à vontade, mas porque às vezes falam que não precisa nem abrir, né? Se você precisar abrir a Bíblia, enfim.
vigiai e orai, para que não entrais em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Jesus, ele fala esse versículo dentro de uma realidade onde os discípulos acabaram de tomar a ceia, cantaram o hino e estavam no monte orando. Eu não vou nem entrar nos pormenor, porque nem é essa. Eu só quero falar da parte da tentação. Porque, na verdade, ao abrir dos nossos olhos, na oportunidade do fôlego de vida a qual o Criador, a qual Jesus me concede a mim, ao fechar dos nossos olhos, ao romper da noite, aleluia, nós somos, nesse intervalo de 24 horas, não uma, não duas, mas várias vezes, nós somos levados a cair na tentação. Nós somos levados, ao abrir dos nossos olhos, a cair na tentação de, desculpa da expressão, enfiar a cara no celular antes de dobrar o joelho. E antes de nós dormirmos, nós somos tentados também, aleluia, de ao invés de dobrarmos os nossos joelhos, agradecemos pelo dia. Nós somos tentados no dia inteiro, amém? E é uma realidade do crente, isso aqui é para crente. Jesus estava falando para os apóstolos ali no monte. Nós somos tentados 24 horas. Eu falo porque, eu estou te falando porque da tentação. Porque às vezes as pessoas pensam que tentação é outras coisas, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas hoje de manhã eu fui tentado, o diabo lá disso. A vir para o monte eu não vi, fiquei no sofá ali, pensando por que ir, por que não ir, porque eu falei, eu vou é para o monte orar, em nome de Jesus Cristo. Tanto que eu cheguei fora do horário, mas eu vim antes tarde do que mais tarde, amém? Então reflita, irmãos, porque você e eu somos tentados a todo momento a não orarmos para tomar decisão, ao acordarmos ao invés de nós. É uma tentação ou não? Terrível. Mas que o Senhor nos livre, não nos induza a tentação e livra-nos do mal. Jesus falou para os discípulos: vigiai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus disse? Você é salvo, mas a sua e a minha carne, ela é fraca. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, em concordância com a tua igreja, nessa manhã de oportunidade, ó Pai, a qual nós abrimos mão, a qual nós não fomos levados em tentação, a nossa vontade, mas nós viemos aqui levantar um clamor em nome de Jesus Cristo Nazareno, o autor e consumador da fé. Espírito Santo, eu quero apresentar agora, em concordância com a sua igreja, as nações, povos e línguas. Senhor, apresentar a nação do Brasil, essa pátria maravilhosa a qual o Senhor permitiu nós nascemos neste lugar, ó Pai, a qual, Senhor, existe tantas coisas boas, que a boa mão do Senhor continue sobre essa nação, cobrindo com teu sangue, meu Pai, essa nação. Senhor Jesus, visite ali o Congresso do Planalto, visite Brasília, visite debaixo da tua potente mão, meu Deus, que toda lei contrária às famílias, à igreja, à sociedade a qual o Senhor estabeleceu, ela caia por terra em nome de Jesus. Contra a nação do Brasil, caia por terra os inimigos do Senhor contra a nossa nação. Nós não aceitamos, meu Pai, porque a tua palavra diz no Salmo 33:12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo aqueles o Senhor escolheu para a tua herança. Vem guardando, meu Pai, essa nação, guarde a herança do Senhor, que é a igreja do Senhor que ora incessantemente pelo povo, pelo Brasil, pelas demais nações. Alcance, Senhor, os quase 200 países que existem sobre a face dessa terra. Alcance, meu Pai, os 5 continentes que existem. A sua igreja ora, a tua igreja suplica o teu favor. Alcança os missionários em campos que estão em missão, meu Pai, levando o ID do Senhor. Meu Deus, nos envia também como missionários dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, sobre a sociedade. Ó Deus, nós oramos em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito, pelas nações, povos e línguas. Livra-nos do mal, Senhor. Livra, Senhor, como o Senhor diz na oração intercessória em João 17:15.
15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim, meu Pai, eu agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória! Aleluia, Jesus. Glória. Eu gostaria de pedir para o evangelista Joel orar pelos enfermos. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Deus maravilhoso, Pai de poder, de milagre, de maravilha. Meu Deus, meu Pai, põe as tuas mãos de poder agora. Que desde fim de cabelo as pontas dos pés, Senhor, que seja destruído, Pai Santo. Deus querido, que entrar aqui dentro da casa do Senhor, da intimidade, que seja destruído nesta manhã. Põe as tuas mãos de fogo, confirma os milagres, maravilha e libertação, Senhor. Meu Deus, o Pai, com o Senhor Jesus querido, que estava encontrado parecia não ter mais jeito, mas que nesta manhã, Pai Santo, toque agora, vem fio de cabelo as pontas dos pés, Senhor, aonde deu intimidade agora. Põe as tuas mãos de fogo, põe as tuas mãos de milagre, Jesus querido, Deus poderoso, Pai, que possa ser o tempo do Senhor dos milagres, Senhor, neste lugar, Senhor. Nós repreendemos desde o fio de cabelo as pontas dos pés todo mal, saia e dê a tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu gostaria de chamar o cooperador Cláudio para orar pelos objetos. Irmãos, se vocês têm chave de casa, alguma coisa que vocês querem apresentar ao Senhor nesta manhã, eu gostaria que vocês levantassem para o alto e na mesma concordância com o cooperador nós vamos estar orando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e glória, Santo de Israel, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. A paz, meu irmão. Glória a Deus, Amém. aleluia, Jesus. Paz, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor venha. O Senhor está com providência. Está neste momento para resolver esse caso. Outros problemas. O Senhor, meu Deus, poder, no tua presença, Espírito Santo, guarda, Senhor, no teu poder, no teu voto. Restaura, Senhor, tu poder, a presença do projeto, Senhor, tua presença, Espírito Santo, livra do mal, Senhor. Restaura, Senhor, Jesus, poder, Santo Espírito Santo, transforma, Senhor, meu Deus, poder, tua glória. Transforma, Senhor, meu Deus, e tua providência, Pai. Guarda as feridas, salva as feridas, salva as na sequela, que estão doentes, que estão enfermos, Senhor. Guarda, Senhor, cada um, meu Senhor, tua poder, tua presença. Restaura cada um de tua santidade, do seu Espírito. Purifica, Pai. Purifica, Senhor, Jesus, poder na tua presença. Transforma, Senhor, tua presença. Do Santo Espírito Santo, entra com a providência, manda comandar sobre a alabante que manda sobre a alabante manda a sei, alabante sobre a manda a sobre. Oh Jesus, transforma depois do Espírito Santo, guarda cada um, Senhor, que está se encontra nesse recinto, manda sobre a. Guarda as vivas do mal, abençoa cada um que estão buscando tua face, buscando o direito, buscando o Santo Espírito Santo, que transforma cada um por dentro do teu presente. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, amém. O Tiago, o Adilson, para estar orando pela família nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos apresentar nossa casa, nossa família.
nas mãos do Senhor. Meu Deus amado, Deus querido, te louvo, agradeço, exalto por essa oportunidade de poder representar, Senhor, a minha família aqui nesta manhã, Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, todas as pessoas que estão aqui, Senhor, e não somente as que estão aqui, mas todas as famílias, ó Pai, a qual elas pertencem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que venha ter amor, ter concordância, ter paz, ter alegria nos lares, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender, Senhor, todo laço, todo embaraço, ó Deus, todo espírito de divórcio, separação, contenda, divisão. Que o Senhor possa, Senhor, enviar o teu anjo nesta casa, neste lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa entrar com providência. Ah, meu Deus, neste casal, ó Deus, aleluia, que já não tem paz, já não tem alegria. Meu Deus, traz a comunhão, ó Pai, que senta na mesa, Senhor, já não olha mais um na cara do outro, do outro. Já não tem mais, ó Deus, aquela comunhão quando vai almoçar, quando vai jantar. Meu Deus, entra com a providência, Pai. Traga amor, traga alegria. Porque, ó Pai amado, o culto começa dentro da nossa casa. Meu Deus, se em nossa casa não tiver paz, não tiver alegria, não tem como nós transmitir, ó Pai, essa paz, essa alegria para as pessoas aqui dentro. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura, Senhor, todas as sequelas, ó Pai, toda mágoa, Senhor, todo rancor, ó Pai, deste marido, dessa esposa, deste filho. Meu Deus, não deixa que nada venha, Senhor, atrapalhar a tua obra nesta vida. Não deixa que nada venha impedir o teu trabalhar, Senhor, sobre esta casa, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu entrego todas as famílias da terra. Eu entrego, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e que os frutos desta família, desta geração, seja para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro, ó Pai, desta casa e dá vitória, Senhor, repreendendo todo mal em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Olha, a gente tem mais uns 4 minutinhos. Eu gostaria de perguntar se em nosso meio tem alguém que quer falar alguma coisa assim, sobre Jesus, um testemunho, algo que Deus fez na sua vida. São 2 minutinhos. Glória a Deus. Se não tem, então se não tem, eu vou, nesse momento, eu vou fazer uma oração que Deus colocou aqui no meu coração. Amém, Jesus, aleluia. Não para quem está de fora, mas para você que está aqui dentro. Amém, Jesus. Né? E assim diz o Senhor no meu coração nesta manhã: filha, faça essa simples oração, porque eu quero trabalhar na vida de alguém que se encontra aqui nesta manhã. Você não precisa apontar, porque eu sou um Deus que conheço o profundo, o oculto, o escondido. E eu sei, nesta manhã, o que cada um que aqui se encontra sentado necessita. E eu sou Deus, que eu tenho prazer em abençoar a vida dos meus filhos nesta manhã. Glória a Deus. Querido e amado Deus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez neste momento eu me coloco diante da Tua santa e gloriosa presença. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesse momento, vai passando, meu Deus, com Teu poder da planta dos pés, meu Pai, ao alto da cabeça, de cada um que aqui se encontra nesta manhã. Senhor, vai trabalhando, meu Deus, em cada vida aqui nesta manhã, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim como o Senhor me disse, ó Pai, que o Senhor conhece, ó Pai, o profundo, o oculto e o escondido. E Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que tudo pode e tudo faz, porque Tu és o Deus que nos criou a Tua imagem. E o Senhor nos criou para a glória do Teu santo nome. O Senhor nos criou, ó Deus, para o Teu louvor. Senhor, eu peço ao Senhor nesta manhã, conceda, Senhor, sobre cada um que se encontra aqui nesta manhã, o milagre da parte do Senhor, aquilo que essa pessoa necessita nesta manhã. Meu Deus, se for uma porta, o Senhor é poderoso para abrir essa porta, porque a porta
porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Mas a porta que o Senhor fecha também, o homem não pode abrir. Mas Tu és o Deus que sabe o que é melhor para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nesta manhã. Se for uma libertação, que o Senhor venha libertar. Se for, meu Deus, uma cura, Senhor. O Senhor é poderoso, assim como o Senhor curou no passado. O Senhor é o mesmo Deus que ainda cura ainda hoje. O Senhor é Deus de milagre. Então nesta manhã, meu Pai, eu peço ao Senhor, joga por terra todo impedimento contra a vida dos meus irmãos. Quebra as correntes nesta manhã. Desfaça, meu Pai, toda demanda contra as nossas vidas nesta manhã. Senhor, na Tua palavra está escrito, ó Deus, que o Teu jugo é suave e que o nosso é pesado. Nesta manhã, se porventura, Senhor, tiver alguém aqui com jugo, Senhor, que está pesado sobre os Teus ombros, Senhor, alivia, meu Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, porque o Teu jugo é suave, Senhor. Senhor, o Senhor não nos pede muito, o Senhor nos pede muito pouco, Senhor, nesta manhã. O Senhor está pedindo muito pouco, o Senhor está pedindo para nós a nossa adoração, e o Senhor é aquele que tem tanto para nossas vidas nesta manhã. Eu posso contemplar, Senhor, as maravilhas do Senhor, porque Tu és tão maravilhoso. O Senhor é tão santo, ó Pai, tão grande, meu Deus, e o Senhor nos pede muito pouco nesta manhã, Senhor. Então assim, meu Pai, eu oro ao Senhor nesta manhã, essa humilde oração, ó Pai, mas eu creio que haverá testemunho, não para a minha glória, mas para que o Teu nome venha a ser glorificado nessa terra, porque o intuito nosso, Senhor, é Te glorificar, é Te exaltar e Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Oh Deus de poder e glória, Deus santo, Deus de maravilha, a Tua presença é real, Senhor, em nosso meio nesta manhã. Eu sou grata, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Senhor, Tu fala que ainda que nós não merecemos, mas o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Obrigado, Senhor, por essa presença tão maravilhosa em nosso meio nesta manhã. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito de poder, Tu tem liberdade em nosso meio nesta manhã. Trabalha, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, santo, santo é o Senhor. As palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor. Abençoe a minha oportunidade. Eu gostaria de estar convidando a Bispa Fátima para tomar um lugar aqui, para trazer a palavra para o nosso coração nesta manhã. Aleluia, meu Deus. Eu creio que o Senhor usará ela grandemente nesta manhã. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Glória a Deus. Deus. Te adoro, Jesus. Tu és maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Obrigada, Jesus, aleluia, meu Deus. Creio, Jesus, Amém, igreja? Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúde mais uma vez, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, pela tua vida, por a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui neste lugar. Sou grata a Ele por esta oportunidade. Sou grata a Ele porque um dia Ele me viu na lama, no pecado. Ele
me chamou, Ele me limpou e hoje estamos aqui fazendo a obra dele. O Senhor restituiu a minha casa, restituiu a minha família e hoje eu posso louvar o nome dele pelo que ele fez na minha vida. Amém? Agradeço os diáconos, amém, que conhecemos ali e já temos um grande amor por eles. Aleluia, o evangelista, o pastor, a missionária. Deus abençoe nosso irmão obreiro também, cada um de vocês que está neste lugar, amém? Aleluia. Eu queria pedir rapidamente, eu sei que nós já oramos, né? Mas eu queria rapidamente pedir para vocês colocar de pé, mais um minutinho de oração ao Senhor. Eu estou maravilhado com este lugar. Eu não vim, não conhecia, né, como era antes. Eu sei que meu esposo, a primeira vez que ele veio, ele falou: nega, você não ia aguentar ficar lá, porque eu tenho muita alergia, né? Mas tá lindo. Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Eu não imaginava, né? Eu acho que ninguém imagina, né? Passar aí fora e tá maravilhosa a casa do Senhor neste lugar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu uno a minha oração, a oração de cada um dos teus filhos que já oraram neste lugar. Pai, eu apresento mais uma vez esta casa, apresento mais uma vez este povo, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui se encontram. Pai, mais uma vez eu te peço que o Senhor possa pelejar, Senhor, neste lugar. Pai, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós ainda nessa terra. Eu sei que grandes bênçãos espirituais o Senhor tem, Pai, para entregar à tua igreja. Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar comigo. Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar com a tua igreja. Pai, que nessa manhã o teu Espírito Santo continue à vontade, trabalhando, Senhor, no nosso ser. Pai, nós precisamos aprender de Ti, necessitamos ser guiados por Ti. Pai, manifesta mais uma vez o teu poder, Senhor, sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu vou pedir para vocês abrir aí a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, amém? Livro do profeta Isaías, o capítulo é o 39, perdão. Eita glória, Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías 39, aleluia, Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não sou pregadora, tá? Não sou pregadora, não. Eu só falo de Jesus, né? Jesus disse para nós, né? Ide, anunciai, falai as boas novas, né? Eu sei falar de Jesus. Eu sei falar o que Ele fez na minha vida. Eu sei falar o que Ele tem feito na nossa família. Eu sei falar o que Ele ainda vai fazer, porque eu creio. Eu creio em cada uma das promessas que Ele liberou sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu creio. Eu creio. Como o bispo falou, nós não oramos por aquilo que nós não acreditamos. Então, se nós cremos, nós oramos e aguardamos, né? Como Abraão, tem coisas que o Senhor prometeu que nós não vamos ver. Vai ser para nossa descendência. Mas eu creio que vai acontecer. Eu creio que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele zela pela Sua palavra. Eu sei que Ele vai cumprir cada promessa. Então que você continue crendo naquilo que o Senhor tem falado sobre a tua vida, que o Senhor tem liberado sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você não venha dar ouvido àquilo que falam, que o mundo diz. Como a diaconisa falou assim, aqui hoje, vai na contramão. Se está dizendo algo para você que Deus não disse, vai na contramão, creia naquilo que Deus falou. Jesus, aleluia. Porque muitas vezes o cenário vai ser contrário. Muitas vezes Deus vai liberar algo sobre a tua vida e você vai olhar em redor, você não vai ver maneira daquilo acontecer. Mas sabe por que você não vai ver? Porque não é você que vai fazer, não é a tua mão que vai fazer acontecer. É o poder do Senhor sobre a tua vida. Amém? Isaías 39, aleluia. O título da minha diz assim: os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente
e que já havia convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de arma, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E ele disse, Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Com 25 anos ele subiu ao trono. E a palavra do Senhor diz que Ezequias foi um bom rei. Ezequias foi alguém que derrubou altares de Aserá. Ele destruiu a estátua da cobra, da serpente, que Moisés tinha feito no deserto, porque chegou um momento em que o povo adorava, acendia incensos para aquela estátua. A Bíblia diz que ele fez grandes coisas no período do seu reinado, que ele foi um homem muito próspero, um homem com um coração bom, um homem que obedecia às leis do Senhor e que procurava instruir o seu povo. Ele instituiu novamente que o povo adorasse ao Senhor no templo. Ele pediu para a nação para que continuasse adorando e exaltando o nome do Senhor. Porque nós sabemos que uma liderança, ela pode conduzir o seu povo ao bem e pode conduzir o seu povo ao mal. Nós vamos ver ao longo da história de Israel que muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso, a nação também se desviava. Você é um exemplo na tua casa, você é um exemplo na tua família, você é um exemplo para os teus vizinhos, você é um exemplo onde você anda. Obrigada, filho. Por isso nós falamos muitas vezes que nós nos comunicamos não só quando abrimos a nossa boca, mas com o nosso agir, com o nosso vestir. Quando nós estamos lá fora, muitas vezes as pessoas nos olham, não nos conhecem, nunca nos viram, mas sabem que carregamos algo diferente. Porque você é um exemplo. Ainda que você não abra a tua boca, você é um exemplo. E a Bíblia diz que este homem procurou ser reto diante da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que um dia este homem fica doente e que essa doença era para a morte. A Bíblia diz que o profeta Isaías foi enviado até o seu quarto para falar com ele. E ele entrega um recado de Deus ao rei dizendo que aquela enfermidade seria para a sua morte. A Bíblia diz que Deus manda o recado para ele: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, eu não sei qual seria a minha. Não sei qual seria o que eu faria naquele momento se eu ouvisse. Você sabe o que você faria? Porque hoje pensando, eu penso, eu faria a mesma coisa que ele, mas talvez naquele momento nós não fizéssemos isso. A Bíblia diz que no momento em que ele ouve, ele só encontra uma coisa para fazer: virar o teu rosto para a parede e orar a Deus. Talvez a minha reação naquele momento seria chorar.
Porque a gente tem a mania de dizer, né? Um dia nós vamos para a glória, um dia nós vamos para o céu, um dia nós vamos ver Jesus, vamos ver Deus, um dia nós vamos estar com Ele na glória. Aí eu pergunto para você, quem quer ir hoje? Quem quer ir agora? Que nós oramos agora, não vai agora. Ninguém quer ir. E eu acredito, irmãos, que diante de uma situação dessa, talvez a gente choraria. Primeira coisa que a gente ia pensar: meus filhos, meu marido, como vai se virar sozinho com os filhos em casa? Senhor, eu queria viver um pouco mais. Senhor, eu queria terminar de fazer algo que eu comecei. Senhor, eu queria começar algo que eu estou adiando há muito tempo e nunca comecei. Espírito de Deus. Talvez a nossa reação naquele momento fosse só se desesperar. Mas a Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede. A Bíblia diz que ele começa a falar com o Senhor e apresentar diante de Deus as suas obras. Aí eu faço uma pergunta para você também nessa manhã. Se fosse você no lugar dele, o que você apresentaria para Deus no lugar dele? Espírito de Deus. Porque ele falou: Senhor, eu andei com o coração reto diante de ti. Senhor, eu fiz grandes coisas para o teu povo. Eu servi essa nação, servi ao Senhor. Meu Deus. O que você apresentaria para Deus nesta oração, se você orasse ao Senhor diante de uma notícia dessa? Meu Deus. O que você teria nas tuas mãos para apresentar diante de Deus nesta manhã, se fosse você no lugar dele? A Bíblia diz que Isaías ainda estava no palácio, ele ouve a voz do Senhor e diz para ele voltar e entregar outro recado àquele homem. A Bíblia diz que o profeta volta. Ele diz que além de acrescentar 15 anos de vida a ele, ainda daria vitória aos seus inimigos. Ainda venceria a nação dos assírios contra Judá. Meu Deus. Deus entregou vitória não só na vida física dele, mas também para aquela nação, deu livramento também para o teu povo. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que foi algo, igreja, que não ficou somente naquele reinado. A Bíblia diz que essa notícia, ela chega até a Babilônia. Eu acredito que antes chegasse a notícia: olha, o rei está doente, está na cama, vai morrer. Só que chega a notícia que, olha, o rei sarou, o rei agora está bem. E a Bíblia diz que é enviada uma comitiva até Ezequias para saber as boas novas. Só que a Bíblia diz que Ezequias não só fala do que lhe acontecera. Eu acredito que, porque a Bíblia não menciona, eu acredito que ele nem exalta o nome de Deus. Olha, eu estava doente mesmo, eu ia morrer, eu estava à beira da morte, Deus mandou um profeta, disse que eu ia mesmo. Só que no momento que eu orei, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia da minha vida. E Deus me curou. Deus me deu vitória a essa nação. A Bíblia diz que esse homem pega de tudo. Pode entrar, meu irmão. Pode entrar, pode sentar, tem lugar aqui. A Bíblia diz que este homem, ele vai abrindo as portas da sua casa. A Bíblia diz que este homem vai abrir as portas do seu tesouro. A Bíblia diz que este homem abre a tua boca e fala: é demais. Meu Deus. Sabe, irmão, aquela pessoa que chega na tua casa mansa, boazinha, cordeirinho de Jesus, que você olha e fala: é muito bom. Meu Deus. Tenho que dividir alguma coisa com essa pessoa. E às vezes, irmão, você não conhece. Porque o coração só quem sonda é Deus. Quem conhece o íntimo
de uma pessoa é Deus. Verdade, Deus. Ainda que ande com você por anos, irmãos. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por alguma situação de gostar muito, amar a pessoa, estar do lado e chegar uma hora, a pessoa só não te mata porque Deus não permite. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele recebe os presentes que foram enviados para ele, mas ele abre tudo, vai mostrando tudo, vai declarando tudo que ele tem. Só que eu não vi em nenhum momento nessa Bíblia ele dizer: olha, tudo isso aqui foi Deus que concedeu. Eu não vi em nenhum momento ele exaltar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Olha, tudo isso aqui é Deus. Tudo isso aqui foi por Deus. Você vai ver que em outras nações, irmãos, os reis se engrandecem, bate no peito: eu sou, eu faço. E Deus nunca quis isso para o seu povo, para a sua nação. O povo do Senhor não era só para ser uma nação, digamos, física, mas uma nação espiritual, um exemplo para todas as outras nações espirituais. Aleluia. Glórias. E em nenhum momento esse homem diz: olha, é o meu Deus, foi o meu Deus que fez por mim. E às vezes no nosso dia a dia, irmãos, isso acontece. Nossa, irmã, que coisa linda! A sua família, seus filhos, glória a Deus. Às vezes nem sai, glória a Deus. Que bênção que você conseguiu isso. Consegui, trabalhei muito. Trabalhar porque Deus te sustentou. Aleluia, Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente lembra do que a gente passou, mas a gente não se lembra que a gente não passou aquilo sozinho. Que para você ter força para trabalhar e conquistar, para as portas serem abertas para mim, para a tua vida, é Deus. E não se abre, irmãos. Uma coisa eu vou falar para você: se você tiver fidelidade em Deus e aguardar em Deus, confiar em Deus, fazer tudo na direção de Deus, irmãos, não se abre uma porta para você se Ele não abrir. Não abre. Meu Deus. Aleluia. Tem 4 anos que eu estou desempregada. Meu esposo agora também tem que estar desempregado. Tem 1 ano. E eu abri a minha boca e falei: Senhor, o Senhor é a minha providência. Aleluia. Falei. Deus. Pergunta quantos empregos eu arrumei pedindo a Ele. Todo mundo do meu lado arruma emprego. Todo mundo abriu a porta. Deus falou pra mim. Deus falou comigo. Aleluia. Quem aí Deus fala lavando louça na pia? Glória a Deus. Melhor lugar, né? Eu tava lavando a louça e falaram assim pra mim: vai lá no CRAS, faz o Bolsa Família pra você, que seu esposo está desempregado, agora você vai conseguir. Aí eu fiz, fiquei aguardando, não saiu nada. Eu falei: eu acho que eu vou lá. Aí eu falei: Senhor, eu vou lá, vou ver se saiu alguma coisa. Aí Deus falou pra mim: Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. E eu ainda fui. Falei: eu vou lá. Aí a mulher falou assim: você foi aprovada. Isso já vai fazer 1 ano, tá? Que eu fui aprovada. Nunca caiu R$1 na minha conta. E sabe por que eu falo isso, igreja? Para exaltar o nome dele mesmo. Aleluia! Porque, irmão, se você for sincera, reta diante de Deus, Deus não vai permitir que você glorie nada nessa vida. Sabe por quê? Porque senão eu ia estar comendo, ia estar dizendo: eu recebo Bolsa Família, está me ajudando a pagar minhas contas. E Deus diz: não. Quem vai te ajudar a pagar suas contas sou eu. Aleluia, o nome que vai Deus. ser glorificado na tua vida é o meu. Aleluia, Então, se você come, é porque eu dou. Se você paga as contas, é porque eu dou. Se você veste, é porque eu dou. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A única coisa que Ele me permite, eu já falei pro meu esposo, é o trabalho das nossas mãos dentro de casa. A gente faz bolo, aí vende lá, faz um caldo, vende. É aí que entra. E Deus prospera e abençoa. Obrigada, Deus.
Glória a Jesus. Então, irmãos, não se esqueça que Deus faz. Só que não faz para nossa glória. Não faz para nossa honra. Meu Deus. É para honra e glória dele. Glória, glória. E eu acredito que nesse momento o rei esqueceu. Só que ele vai abrindo as portas e vai revelando: olha o que eu tenho, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei. Hoje essa nação está assim porque foi trabalho das minhas mãos. Trouxe o inimigo para dentro da sua casa. Deu de comer ao teu inimigo. Eita. Sentou na mesa. E às vezes comigo e com você não é diferente. Não quer dizer, irmãos, que você não possa confiar em ninguém. Não quer dizer que Deus nunca vai preparar alguém para estar do teu lado com sinceridade. Deus. Mas se verdadeiramente a gente está em espírito, irmãos, Deus mostra, Deus revela antes mesmo de chegar na tua porta, na casa. Antes mesmo de falar com você na calasca, na nabasca. Deus revela quem está chegando. Deus mostra. Meu Deus. Porque é assim que ele faz. Ele não deixa enganado. Mas quando a gente pensa, irmãos, talvez foi a oração. Não sei o que aconteceu. Ele deixou o orgulho entrar. Talvez no momento que ele estava à beira da morte, viu que Deus fez algo grandioso por ele e falou: pronto, Deus está comigo, ó. E isso muitas vezes é o erro de muitos. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui, ela não é minha, é dele. Amém. Aleluia. Os dons veio de quem? Aleluia, Deus. A Bíblia diz que, ó, tudo que está aqui, ó, eu vou dar conta. O que eu fiz, o que eu ainda não fiz, o que eu não fizer, irmãos, eu vou dar conta para ele. Aleluia, Deus. E às vezes porque a gente sobe, porque a gente prega, porque às vezes no final alguém fala: irmão, Deus falou comigo através da sua vida, a gente se exalta. Nossa, é mesmo, Deus me usa. Nossa, é mesmo, eu preguei uma palavra. Olha, eu tenho um conhecimento. Irmão, tudo vem de Deus. Aleluia. Tudo vem dele. Glória a Deus. Então até no meu deitar, no meu levantar, como o irmão falou aqui hoje, é para a glória dele. É para a honra dele. Aleluia. Então talvez ele se exalta porque algo aconteceu na sua vida. Olha, Deus acrescentou na minha vida. Deus fez algo na minha vida. Só que a gente esquece, irmão, que tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor tem consequência. É Deus. Às vezes, irmãos, você vai provar consequência daquilo que você fez. Às vezes quem vai provar vai ser os teus. A Bíblia diz que Saul foi escolhido a dedo por Deus. Só que chega um momento que o orgulho também entra no seu coração. Ele se exalta: eu sou o rei, eu posso fazer. Que autoridade é maior em Israel do que a minha? Deus nunca colocou um homem, Deus nunca levantou um profeta para ser maior que ele nessa terra, irmão. Aleluia. E aí, o orgulho dele causou o quê? Consequência para os seus, não foi só para ele. Porque Deus, quando arranca o reinado dele, não arranca só da sua mão, arranca dos seus. E mesmo assim, depois de anos, os que restaram vivos foram tudo mortos. Então, irmãos, a Bíblia diz: só fica Mefibosete. Consequência. Consequência. Aí a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías falar com ele: ah, quem são? Quem chegou aí na tua casa? Povo de longe, lá do outro lado. Vem fazer o quê? Ah, vem
notícia da minha saúde, veio saber como eu estava, o que aconteceu, que eu estava para morrer, agora eu já estou bem. Viram o que é dentro da tua casa? Mostrei tudo. Declarei tudo, não ficou nada que não viram. Meu Deus. Não ficou nada que eu não declarei para eles. Forte, Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque mesmo a gente tropeçando, muitas vezes Deus ainda vai contemplar o que você foi, o que você fez. Porque a Bíblia diz que Deus fala para ele, olha, coitado da tua descendência, eu estou falando com as minhas palavras. Depois você pode prosseguir lendo e você vai ver lá. O cativeiro de Judá, 70 anos. Foi por causa de quem? Foi por causa de mim? Não. Consequência. E aí, quando o profeta diz para ele, ele diz coisa boa. Essa palavra. Porque nos meus dias não vai acontecer. Porque nos meus dias eu não vou provar. Porque quem vai provar vai ser meus filhos. Vai ser levado cativo, vai ser eunuco, vai deixar de ser homem. Acabou a descendência. Vai ser escravizado. A nação vai sofrer. Glória. Só que chega o momento desse homem olhar e falar coisa boa porque eu não vou dar mais minha falácia neste lugar. Meu Deus. Quem vai provar vai ser quem vai ficar, ó irmão. Dura coisa é você fazer e alguém ter que provar por você. Meu Deus. Forte, Jesus. Tem consequência, irmãos. Tem consequência. Deus nos quer por inteiro. Oh, glória. Deus nos quer fiéis a Ele. Aleluia. Assim como Ele é a nós. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver, irmãos, que 70 anos esse povo fica cativo. Deus vai profetizar, vai. Sabe por quê, irmão? Nada. Deus não faz nada na minha e na tua vida se Ele não avisar. Você pode dizer, ah, Deus me pegou surpresa. Pegou não. Alguma coisa você deixou passar. Você não deu ouvido. Você não deu valor, não sei. Interpretou de outra maneira. Porque também outra coisa que eu vejo nos dias de hoje é Deus falar uma coisa e a pessoa distorcer. Porque não foi aquilo que eu queria ouvir. Meu Deus. Parece que Deus tem que revelar só o que está no nosso coração. Irmã, você quer isso? Então é isso que vai acontecer na sua vida. Deus é obrigado a trabalhar para mim e para você da maneira que eu e você quer. Deus. Sendo que nós fomos chamados, nós fomos libertos para trabalhar para Ele, para viver aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Só que é necessário, irmãos, em tudo uma coisa, obediência. Aleluia. A mesma coisa que você quer dos teus filhos dentro de casa. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Todo dia de manhã tu fala a mesma coisa, não fala? Tem que ficar repetindo a mesma coisa todo dia, toda hora. Tem hora que os meus viram pra mim e falam, ai, mas você é tão chata. Porque toda hora tem que falar a mesma coisa. Eu falo pra eles, se você não quer ouvir a mesma coisa, então faz o que eu tô falando. É simples. Se você fizer o que eu tô falando, eu não vou precisar ficar falando toda hora. É, Deus. Aleluia. Deus vai perder tempo comigo e com você falando a mesma coisa toda hora? Não precisa. Quem tem que saber que precisamos dele é eu e você. Aleluia. Quem tem que saber que dependemos dele é eu e você. Glória a Deus. Israel não, Judá é uma nação próspera nesse reinado. Foi uma nação muito abençoada, irmãos, por Deus. Só que às vezes, pela desobediência de um, pelo deslize do outro, o povo vai perecer e vai sofrer. Sabe aquela coisa de, fulano está fazendo, eu vou fazer também. Começou a fazer, vamos fazer. Eu acho
acho que não tem problema. Acendeu só um incenso, Deus não matou na hora, vamos acender. Ah, tá orando por aquela estátua? Ah, não sei, Deus não fez nada até agora. Deus ainda é longânimo. Deus ainda me dá a oportunidade, Deus ainda te dá a oportunidade de arrependimento. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Porque arrependimento, irmão, muda a consequência. Muda a sentença. Arrependimento muda. Eu creio. E Deus ainda nos dá a oportunidade. Mas às vezes, porque não vemos acontecer na mesma hora, não vemos Deus pesar a mão na mesma hora. Irmãos, eu queria ver se fosse como naqueles dias, que muitas vezes Deus chegava, arrebentava e quebrava com tudo. Eu queria ver se a gente era rebelde, como somos hoje. Eu queria ver a gente hoje estar crente e amanhã desviar. Eu queria ver. Eu queria ver. Dar valor às coisas lá de fora. Ah, não, porque eu preciso fazer isso, preciso descansar, preciso não sei o quê. Eu vejo gente falando, não, eu vou tirar um tempo pra mim agora. Sabia que Deus permite ano sabático pra crente? Eu ainda não achei na Bíblia não, mas tem, porque um monte de crente tira. Vou tirar um tempo de descanso pra mim agora. Porque eu já cansei de trabalhar, de fazer as coisas na igreja. E eu preciso descansar. Eu não sei onde está não, mas se você encontrar um crente desse, você pergunta que com certeza ele sabe onde está na Bíblia. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Aleluia. A Bíblia diz que há um lugar reservado para mim e para você. Aleluia. Mas não é aqui. A irmã falou aqui de fardo, irmãos. Eu vejo as pessoas pegando trabalho na igreja dizendo que é fardo. Joga nas costas como um saco. Anda cansado. Ah, porque eu preciso ir para a igreja 3 vezes na semana. Vai morrer. Meu Deus. Eu preciso estar na igreja fazendo isso, mas eu estou cansada porque eu já não aguento mais. Então vai morrer. Porque eu sei que Deus me chamou para trabalhar. Deus te chamou para trabalhar. Deus nos chamou para continuar falando e exaltando o nome dele nessa terra. Glórias. Meu Deus. E aí a gente vê um monte de crente hoje Meu amado Deus. que já recebeu muito que queria. Então tá bom. Sabe o que nós somos? Ingratos. Eu usei outra palavra lá na igreja essa semana, mas eu não vou lembrar. Egoístas. Nós somos egoístas. Você conhece esse caminho, você conhece essa palavra. Só que a gente não quer anunciar para quem precisa. Verdade. A gente só quer estar aqui pregando para crente. A gente só quer falar para quem conhece. Aí de vez em quando nós pegamos um outro que quer debater, quer mostrar que sabe mais. Ô irmão, vai ficar discutindo sozinho, porque eu conheço muito pouco, mas o que eu conheço eu procuro obedecer. Porque não adianta você conhecer e você não obedecer. Não adianta, irmão, você conhecer o caminho e não anunciar para quem precisa. O crente já conhece o caminho. Aleluia, Deus. Só que muitas vezes ir lá fora, anunciar, falar com quem está no erro. Falar com quem está na prostituição. Eu não estou falando apontar o dedo não, irmãos. Dizer que está errado não. É com amor. Renunciar é apresentar outra escolha. Aleluia. Porque às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo. Olha, irmão, você está errado. Isso aí está fora da palavra. Quer enfiar a goela abaixo. Não. Você vai apresentar outro caminho. Você vai falar, você tem outra opção. Você sabia que você tem outra opção? E aí a pessoa que vai escolher o caminho que ela vai. Aleluia, Deus. Aí os que querem fazer muitas vezes está conflitando dentro de um lugar pequeno. E lá fora precisando de gente para ir. Oh, meu Jesus. Precisando de pessoas que conhecem a palavra, que sabem falar. Aleluia. Glória. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer estar no nosso mundinho se exaltando, eu faço, eu posso. Ó, eu sei cantar, eu sei louvar, ó. Quando eu canto, o fogo desce.
que quem colheu foi os filhos. Quando Deus arranca de Saul, arranca de toda a sua família. Ó, acabou. Olha a diferença de Davi, que errou, pecou, se humilhou. Deus achou graça e falou para ele, ó, não será tirado de você. Em Judá sempre haverá um lugar para tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Você já pensou que coisa linda e maravilhosa é Deus olhar para você e achar graça? É Deus olhar para você e falar, olha, o que eu estou liberando sobre a tua vida não é só sobre você. É sobre o teu filho. É sobre os filhos do teu filho. É sobre os teus netos, seus bisnetos, seu tataraneto. É sobre aqueles que virão, que você ainda não conhece. Você já pensou que coisa linda é Deus olhar para você e dizer, olha, minha mãe, eu me agrado de ti, na canastra, na nabadaia súbia. Eu conheço, Anácia, o teu coração. Eu sei como tens andado diante da minha presença. Que coisa linda é, irmãos. Deus olhar para você e encontrar algo. Saber que confiou algo nas tuas mãos, irmãos, e você tem guardado, tem zelado com a tua própria vida. O que Deus faz, irmãos, é para a honra dele. Quando ele te usa, é para a glória dele. É para exaltar o nome dele. Há uns anos atrás, não sei quanto tempo, eu estava orando ali. Tinha alguém orando aqui dentro, num fervor, eu não sei quanto tempo. Para mim foi 1 hora de oração, mas não sei se foi 1 hora. Eu estava lá fora, só que chegou um momento que eu não conseguia mais orar. Era um homem que estava orando aqui. Do início, eu não sei se tem uns 4 anos isso, eu acho que foi num sábado. Acho que eu estava fazendo campanha aqui com as irmãs para a gente abrir um círculo de oração na igreja. E o irmão que estava orando, ele só conseguia adorar a Deus. Irmãos, desde o início da oração dele até o final, eu falei, Senhor, como alguém consegue orar só te adorando? Como alguém consegue orar só te exaltando? Eu não consegui mais orar. Eu me senti pequena, eu me senti suja, podre, porque eu estava pedindo. Claro, eu agradeci a ele, mas eu estava pedindo. Aquele irmão não pediu nada. Eu não sei quem era, nunca mais eu ouvi aqui vindo. Irmãos, é isso que Deus quer de mim e de você. Verdadeira adoração, reconhecimento do que Ele é, de quem Ele é. Não só porque Ele faz, não só porque Ele cuida, não só porque Ele me dá, porque isso automaticamente vai acontecer na nossa vida. Ele vai acrescentar, irmãos, aquilo que a gente precisa. Não busca o que você quer, busca o que você precisa, que Ele vai te entregar tudo que você precisa, porque às vezes a gente precisa de algo e a gente não sabe que precisa. Glória a Deus, aleluia. Mas que tudo aquilo que Deus fizer na nossa vida, a gente venha exaltar o nome dEle e glorificar Ele. Aleluia, Deus. Eu sei que você tem motivo para adorar, só de você estar aqui nessa manhã, de não ter morrido à noite, porque quantas pessoas deitou e não levantou hoje. Se a gente for procurar aí na internet, você vai achar alguma coisa. Quantas pessoas saíram de manhã, pegou o carro, ligou, não chegou no trabalho. Ou quantas pessoas, irmãos, antes de nascer, já morreram. Mas você está aqui. Oh, glória a Deus. Então a palavra de Deus para mim, para a tua vida é exalte, glorifique, não deixe o orgulho entrar no teu coração. Porque tudo que Ele faz, a forma que Ele
o que Ele derramou sobre a tua vida, irmãos, cada um de nós fomos chamados. Meu Deus. Deus entregou algo na tua mão, talvez ninguém viu. Talvez você tenha uma unção que ninguém viu, que ninguém reconheça. Por quê? Porque o homem não derramou óleo sobre a tua cabeça, mas Deus já liberou. Antes de Samuel chegar até Saul, Deus já tinha visto. Antes de Samuel chegar até Davi, Deus já tinha escolhido. Então antes que alguém chegue até você e libere algo, Deus já te escolheu, Deus já te chamou. Glória a Deus, aleluia a Deus. Mas que você nunca esqueça que é para honra, que é para glória do nome dele. Amém? Fica com essa palavra até que o Senhor falou no meu coração, amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração, amém? Glória a Deus, aleluia a Deus. Para quem for de direito, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Pai, nós louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai, por quem tu és. Pai, que o Senhor continue ministrando o teu querer e a tua vontade sobre nós. Que o teu Espírito Santo continue, Senhor, capacitando o teu povo, Pai. Capacitando a tua igreja, Senhor, para o teu querer, para a tua vontade. Em nome de Jesus, amém? Exalta o nome do Senhor. Que palavra tremenda, né? Vamos alimentar. Eu gostaria de pedir para a diaconisa Raquel, a gente está orando aqui para a saída dela, da pregadora. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Senhor meu Deus, neste momento, Pai Celeste, apresentamos, Senhor Jesus, a tua filha, Senhor, que foi usada como um instrumento, Senhor, para nos moldar, Senhor, nesta manhã. Ó Jesus querido, Senhor amado, venha, Jesus amado, cuidar dela, Senhor, livrando ela de toda seta venha bater em retirada, cair por terra, em nome de Jesus. Cobre ela, Senhor, com teu sangue, Jesus. Guarda, Senhor, levando ela, Senhor, para a casa dela, guardando a família, Senhor. Ó Jesus querido, assim nós te pedimos, Senhor, que a tua presença seja sempre, Senhor, na vida dela, que ela possa sempre carregar dentro dela, Senhor, a tua presença, Pai. Alabaxéia, alabaxúria, alabanai. Que o teu santo nome, Senhor, seja louvado, seja glorificado sempre, Senhor, na vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Glória a Deus, aleluia, Jesus. glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se sentar, eu vou só deixar um versículo aqui em Provérbios, que fala assim, Provérbios 3:9, que fala assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Agora é o momento do ofertório, né? Eu vou convidar a diaconisa Cristiane para estar falando com a igreja dessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sentiu a presença do Senhor aqui nessa manhã, amém, igreja? Quem está cheio da presença do Senhor, amém? Que palavra gloriosa. Quero agradecer a vida da Bispa Fátima por ter aceitado nosso convite em nome de Jesus nessa manhã, né? O Bispo já ministrou aqui 2 vezes, né? Em nome de Jesus. E ela hoje veio com ele a primeira vez, amém?
Deus seja glorificado e exaltado sobre a sua vida e que você continue assim, né? Gente, eles têm um projeto lindo de moradores de rua, é maravilhoso. A gente já foi com eles entregar marmita, gente, é maravilhoso, viu? Eles fazem todas as quinta-feiras e Deus abençoa grandemente a vida deles e tem cuidado da sua casa, como você disse, né, Bispo? Em nome de Jesus, né? O provedor do seu lar é Deus. Nessa manhã, igreja, eu vou fazer um ofertório e pedir para os irmãos, em nome de Jesus, que a gente não doe ou abençoe a obra do Senhor por obrigação, mas por aquilo que Deus tem feito na sua casa. Quantos milagres Deus fez por vocês? Não sei, a minha vida está cheia de milagres, cheia de livramento. A minha vida. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm muitas bênçãos para contar da parte do Senhor. Então, Deus, igreja, nessa manhã, oferte a casa do Senhor, não por obrigação, porque aqui ninguém tem obrigação nenhuma de fazer nada para Deus, mas faça por aquilo que Deus faz na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele se alegra com aquele que dá com alegria, não aquele que dá por obrigação. Deus nem recebe essa oferta. A gente fez uma reforma grande aqui, igreja, e foi investido bastante gasto. A gente tem coisas parceladinhas aí. Se vocês puderem ajudar a gente, por favor, a casa do Senhor precisa de ajuda. Nós abastecemos a gasolina todo culto tem que comprar gasolina para girar aqui a energia, porque nós não temos energia, nós temos que comprar água. Tem gastos da casa do Senhor e teve bastante gasto e a gente ainda está pagando, amém, igreja? Então assim, ajuda a casa do Senhor, não por obrigação, mas por aquilo que o Senhor fala assim: Senhor, nessa manhã, o que o Senhor já fez por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu casamento, o que o Senhor já fez no meu trabalho? Senhor, eu vou estar dando na sua casa por aquilo que o Senhor já fez por mim, amém, igreja? E assim, enquanto vocês separam a oferta de vocês, pode separar, vocês podem colocar no gasofilácio ou fazerem aqui, ó. Tá bonito agora, hein? Tá bonito, igreja. Aqui, ó. Mas ali, eu coloquei o QR Code lá na porta hoje. Então vocês passam ali, ou vai ali. E é muito fácil, gente. Eu amo QR Code, gente. Quando eu vou comprar em algum lugar, eu falo, certo que QR Code, daí a gente já põe, né, rapidinho. E aqui o CNPJ, tá bom? Mas o QR Code também tá lá na porta. E quem tiver essa oferta pode levantar pro alto. Quem for fazer Pix também, levanta o celular pro alto, que a gente vai abençoar a vida dos irmãos, amém? Amém, igreja? Pode ficar de pé, porque já tá terminando. Falta só 5 minutinhos. Aí depois do culto tem um lanche que agora tá externo lá fora, tá, igreja? Nós tiramos o lanche, todos os cultos agora é pra comer lá fora, tá? Então assim, vai lá fora, conversa, bate papinho, come um lanche, amém? Quero agradecer a oportunidade de o Senhor estar nos dando essa, sempre os cultos trazemos os pãozinhos, trazemos os lanches para os irmãos e é satisfatório isso para nós. E agora nós também contamos com um patê maravilhoso e abençoado da irmã. Gente, ela trouxe no sábado e falou que todos os cultos que ela via, eu falei assim, glória a Deus, porque os irmãos não estavam aguentando mais mortadela, igreja. Eu falei pra ela, eu falei, eu posso ajudar, traz um patê. Porque os irmãos não estão aguentando mais mortadela. Glória a Deus pela mortadela. Mas vamos, variar. E ela está trazendo agora, glória a Deus. Então, gente, vamos abençoar a vida dos irmãos, amém? Nessa manhã. E aí, enquanto vocês trazem e fazem o QR Code, fazem um pixinho aí, eu vou louvar a Deus enquanto isso, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, Deus, apresentamos a Ti, Senhor, nessa manhã, a oferta dos Seus filhos, Pai. Sabemos que a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor se alegra com aqueles que dão de coração, Pai. E o Senhor é o provedor do nosso lar, igual disse a bispa nessa manhã. E o Senhor é provedor do nosso lar, da minha casa, da casa dos irmãos. Se nós tivermos um banhinho quente hoje é porque o Senhor proveu. Se nós levantamos a nossa casa com saúde é porque o Senhor proveu. Se hoje nós não estamos, Senhor, gastando com remédio, Senhor, gastando R$1.000, R$2.000 com remédio, porque o Senhor provê a nossa saúde nessa manhã. Obrigada, Deus, pelo nosso lar, pelo mantimento, pelo banho quente, pelo pãozinho que vamos comer, pelo pão de cada dia mesmo, Senhor, igual a sua oração diz. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigada, Deus, pela saúde. Obrigada pelo nosso lar, nossa família, em nome de Jesus, Pai. Então, enquanto vocês ofertam, eu vou cantar, tá? Glória a Deus. Vamos cantar junto comigo, né, igreja? Eu não, vamos cantar junto, tá? Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou
amém? E esse culto vai estar gravado no canal oficial da Tenda. É Tenda Explosão de Milagres Oficial. Então puxa lá. E assim, gente, se inscreve lá. Por favor, dá uma forcinha lá pra gente. Porque a gente tá com 80 e pouquinhos. Essa semana deu um pulo lá, viu? Graças a Deus. Mas a gente se inscreve porque assim, ó, vai ter culto de mulheres. E aí eu vou avisar lá no canal. E vai ter culto de ensino no último sábado. Também vou avisar no canal. Vou avisar tudo no canal, gente. Eu vou colocar todos os avisos no canal. Aí vocês colocam o sininho. Aí quando chegar algum aviso da diaconisa lá, peraí, deixa eu ver qual. Eu vou subir lá no monte, amém? Em nome de Jesus, igreja. Gente, obrigada por cada um que esteve aqui nessa manhã. Amém? Que vocês desçam aqui com a sua vitória, com essa palavra, cheios do Senhor mesmo no coração de vocês. Sem distrações, focado no reino do céu. Avançando, amém, igreja? Pastor Felipe, com a bênção final, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua saúde. Como a palavra do Senhor fala em 3 João capítulo 1, verso 2, deseja que tudo te vai bem, corpo, alma e espírito, amém? Que a mão do Senhor continue fortalecendo os seus passos a cada dia. Vamos orar ao Senhor e dar a bênção final. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, em nome do seu Filho amado, Jesus o Cristo. Te agradecer, Espírito Santo, por essa manhã de oportunidade, este dia 6 de agosto de 2026. E nós podemos declarar, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, guarda o teu povo, despede o teu povo debaixo da tua potente mão. Cubra-nos, ó Senhor Jesus, com o teu precioso sangue. Espírito Santo, nos esconda debaixo das tuas asas. Que o Senhor possa guardar o teu povo, guardar a entrada e a saída, onde quer que, Senhor, que o Senhor nos conduzir. Meu Deus, no término dessa semana, nós estamos na metade da semana e o Senhor tem nos sustentado. Despede o teu povo em paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. E graças a Deus, estenda as tuas mãos na posição de receber, aleluia, que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que a comunhão e as doces consolações, fala assim, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre mim, sobre a minha casa, não só hoje, mas para todos sempre. Todos que creem, digam amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Sábado, querendo o Senhor, se Deus quiser e eu viver, nós estaremos aqui. Deus abençoe.